Vamos resolver mais uma questão sobre os princípios da óptica geométrica. A segunda questão. Sobre os fenômenos ópticos, é correto afirmar. Aqui nós temos 4 alternativas. Letra A. O fenômeno da absorção da luz ocorre quando o feixe de raios paralelos incide em uma superfície, até aqui está correto, provocando reflexão e refração. Não. A absorção, ela não provoca reflexão. A absorção é completa ausência de reflexão. Tá certo? Então, isso aqui está errada. Letra B. Na reflexão difusa, olha só essa palavra, difusa. Tem a reflexão regular, ok? E tem a difusa da luz. Um feixe de raios paralelos, ao incidir sobre uma superfície opaca e rugosa, tudo certo, ocorre uma reflexão em apenas uma direção? Não, pessoal. A reflexão, ela ocorre em várias direções. Por isso que o nome é chamado de difusa, tá certo? A reflexão que ocorre em apenas uma direção é a reflexão regular. Então essa aqui está errada, porque a reflexão difusa, ela ocorre em várias direções, ok? Essa aqui está errada. Letra C. Na reflexão regular da luz, o feixe de raios paralelos incidente atravessa a superfície e continua a se propagar no outro meio, com a mesma velocidade. Não, pessoal. Na reflexão regular da luz, a alternativa C também está errada. Por quê? Porque quando a luz ela se propaga em outro meio, a sua velocidade não é a mesma. A velocidade ela é alterada. Ok? A letra D. Na reflexão regular da luz, um feixe de raios paralelos, ao incidir sobre uma superfície plana, sofre uma reflexão e produz um feixe de raios refletidos paralelos. Correto. Perfeita essa questão aqui. Terceira questão. Sobre a câmara escura de orifício, é correto afirmar. Letra A. A distância do objeto externo ao orifício da câmara não interfere no tamanho da imagem que se forma na face interna oposta ao orifício. Não interfere? Interfere. A distância do objeto externo ao orifício da câmara não interfere? Interfere. Essa distância interfere. Nós acabamos de verificar isso, tá certo? Quanto mais próximo está do orifício, maior é a imagem, tá certo? Que se forma dentro da câmara. Quanto mais distante, menor é a imagem. Então, essa distância interfere. Letra B. A câmara escura de orifício é uma caixa com paredes transparentes. Errado. As paredes não são transparentes. Elas são paredes opacas. São paredes opacas. Então, aqui já está errado. Tá certo? São paredes opacas. Não pode ser transparente, tem que ser opaca, para poder ficar tudo escuro dentro da câmara. Letra C. A câmara escura de orifício é o precursor da máquina fotográfica. Tá certo? Tá correto. Precursor é o seguinte, que veio antes da máquina fotográfica. Ela é uma caixa com paredes opacas, ok? Com um pequeno buraco, orifício no centro de uma das faces. Essa aqui está correta. Essa aqui está correta. A câmara escura de orifício é o precursor da máquina fotográfica. Ela é uma caixa com paredes opacas, com um pequeno buraco, orifício, no centro de uma das faces. Está correto. Letra D. Um objeto luminoso colocado em frente da face do orifício possibilita a formação de uma imagem de cabeça para baixo. Ok. Agora aqui está errado. Cuja dimensão, em qualquer situação, não se altera. Esse em qualquer situação está errado, tá? Não é em qualquer situação, não. Ok? Dependendo da situação, o tamanho, a dimensão da imagem vai se alterar sim. Tá certo? Então a alternativa correta é a letra C.
eu preciso falar para vocês sobre o eclipse solar, ok? O eclipse solar ocorre quando a Lua ela está entre o Sol e a Terra, ok? Quando a Lua está entre o Sol e a Terra, os raios solares formam uma região que nós chamamos de sombra. Essa região aqui ela é chamada de sombra, ok? Isso aqui é uma sombra. Essa sombra, ela vai incidir, essa placa aqui, pessoal, dessa posição até aqui, representa o nosso planeta, o planeta Terra, ok? Então, esses raios solares formam uma sombra e também formam uma outra região aqui, que é projetada também no nosso planeta, que é chamada de penumbra, ok? A sombra e a penumbra. Pessoal, o eclipse total, ele ocorre quando um observador está aqui, ó, na região da sombra. Um observador, quando um observador aqui está nessa região aqui, olha, está no nosso planeta, mas nesta região aqui, onde é projetada esta sombra, então ele consegue visualizar um eclipse total. O eclipse parcial, ele é visto aqui, ó, nessa região de penumbra, aqui, ó. O eclipse parcial é visto aqui, ó. E aqui, aqui ocorre o eclipse parcial. Então, qualquer pessoa estando aqui, olha, nessa região de penumbra que é projetado em nosso planeta, ela observa um eclipse parcial, ou seja, um eclipse desta forma aqui, ó. Ok? Então, dito isso, nós vamos resolver agora uma questão muito importante sobre esse conceito que acabamos de explicar para vocês. Essa quarta questão. Quando ocorre um eclipse solar parcial, olha aqui, parcial tem a ver com sombra ou com penumbra? O observador do eclipse se encontra onde? Na sombra? Na penumbra? Pessoal, o eclipse parcial, nós vimos aqui, o eclipse parcial ocorre na penumbra, tá certo? Na penumbra. Então, aqui, ó, eclipse parcial, o observador ele está observando esse eclipse na penumbra. Próxima questão. Quando ocorre o eclipse total, o observador se encontra onde? Letra A. Letra A. Ele está na sombra. Ele se encontra na sombra. Para nós resolvermos a última questão, a sexta questão, nós temos que entender o seguinte, que o volume do Sol é 1.300.000 vezes maior do que o do nosso planeta. Então, veja bem, pessoal, nosso planeta, o planeta Terra, ele está aqui nessa posição aqui, olha. É esse pontinho aqui, o nosso planeta, tá? E o Sol tem todo esse tamanho aqui, olha. Então, 300.000 vezes. 1.300.000 vezes maior do que o do nosso planeta. Tá certo? Por isso, os raios solares, eles são considerados uma fonte que se propaga de forma paralela. Ok? De forma paralela, porque o volume do Sol, o tamanho do Sol é muito superior ao tamanho da Terra. Ok? Agora vamos para a sexta questão. Olha só, a sombra de uma nuvem sobre o solo tem a mesma forma e o mesmo tamanho que a própria nuvem, porque os raios solares são, pessoal, porque os raios solares são o quê? Poucos numerosos? Não, tá esquisito isso aqui, né? Os raios solares são muito numerosos. Os raios solares são divergentes, né? Não. Praticamente paralelos? Sim, pessoal, porque são praticamente paralelos, tá certo? Eles são praticamente paralelos. Então, quando o raio solar incide sobre uma nuvem, o tamanho que se projeta no solo é o tamanho da nuvem. Por quê? Porque os raios solares, eles são paralelos, ok? Aliás, praticamente paralelos.